iniciamos a nossa flor fazendo a bolotinha, essa parte central. Aqui eu tecerei com o tom mais escuro de azul. Minha sugestão é que você utilize uma agulha que tenha esse tipo de ponta, porque vai te ajudar a iniciar com a bolotinha. Utilizando 2 cabos, porque eu aqui utilizo um fio que é fino, vou colocar o cabo sobre a agulha, eu vou deixar sobrar cabo, então veja, dessa forma, e ao redor nós vamos fazer umas 25 voltas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pegar aqui o cabo e vou pôr por cima. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Nesse ponto, nós temos que remover todas essas voltinhas da agulha. Então, a gente vem aqui e tira. E mantém seguro. Você precisa conseguir enxergar esse miolinho aqui, tá? Ó, tá vendo lá? Vou passar a agulha aqui no miolo. Vou abraçar o fio lá do outro lado. E eu vou trazer o cabo aqui por dentro. Vou laçar e vou arrematar. Já começo a ter as minhas voltinhas todas presas, mas ainda tem bastante trabalho para ser feito. Então, sempre passando a agulha pelo centro, puxando a alça lá atrás, trazendo, laçando e arrematando, a gente vai trabalhando ao redor desse conjunto de voltinhas, pontos baixos. São eles que vão revestir todas aquelas voltas que nós demos, de modo que a bolotinha se forme. Normalmente, minha gente, para a gente conseguir a textura, para ficar bem durinha e para que a gente consiga revestir bem todas essas voltinhas, a gente trabalha umas 3 carreiras de pontos baixos. Então, aqui você percebe que eu estou chegando no final do que seria a minha primeira carreira. E como é que eu sei que é o final da primeira carreira? Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tem o primeiro ponto? Olha aqui, o primeiro ponto baixo, ó. Tá vendo? Então, eu sei que aqui é o final da minha primeira carreira. E aí, eu só continuo, olha, passando por cima. Então, aqui eu estou no que seria a minha segunda carreira, tá? Pode ser que com menos você já consiga o resultado esperado, mas pode ser também que você precise de um pouco mais de carreiras para atingir o formato, né, da bolotinha que a gente busca. Lembrando que ela tem que ficar bem durinha, bem robusta, tá? Ela não pode ficar molinha e correr o risco de desfazer. Então, aqui, olha, eu já tô obtendo um resultado bem legal. Eu vou aqui alargar, que eu quero te mostrar isso. Ó, olha lá, ó. Percebe que a gente tem o miolinho todo revestido e o espaço que fica aqui no meio, basicamente é o bastante para passar a agulha. Olha, fica até durinho, ó, mas ela passa. Então, basicamente, esse é o espaço que eu tenho ali no centro. Quando você atinge isso, de forma geral, você tem o miolinho já tecido. Então, agora a gente pega aqui, corta o cabo. Eu vou aqui trazer para fora o meu cabo. Eu simplesmente, olha, faço umas voltinhas com o cabo. Ó. Traz para cá, ficou um cabo lá. Eu vou trazer também. Então, deixa eu buscar ele aqui, ó. A gente traz, tá vendo? Aí, a gente no outro ponto também laça, ó. Leva de novo. A gente faz um trançado, tá? Faz um vai e vem com o cabo, de modo que ele trance pelos pontos que a gente teceu, olha lá, e traz, tá bom? Depois a gente tem que fazer arremate e tal, né? Esse cabinho, olha, que ficou meio que pra fora, basicamente você vem aqui e corta, não tem mistério nenhum não, tá? Que conforme a gente for tecendo, ele vai entrando e some lá dentro. Ó, e a bolotinha está totalmente tecida. Utilizando o meu segundo tom de azul, então é o que eu aqui chamo do tom mediano, tá? Porque eu trabalho com o escuro, eu trabalho com este que eu chamo de mediano e a gente alcança até o tom mais claro, que é o que vem a seguir aí, tá?
Bem, então, novamente, com 2 cabos, porque o meu fio, ele é fininho, tá? A gente vai aqui, olha, começar a fazer essa etapa. Então, essa parte aqui que a gente vai trabalhar agora, tá? Bem, escolhendo qualquer ponto, não tem o lugar certo, não tem o lugar errado. Você simplesmente pega aqui um pontinho, tá? Você vai trazer o cabo para execução. Aqui eu vou colocar um ponto baixo, ó, porque eu tô travando ele, ok? E a gente vai fazer assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntes. A gente laça, passa a agulha pela corrente e puxa a alça. Laça, passa na próxima corrente e puxa a alça. Laça, na próxima e puxa a alça. E assim a gente vai trabalhando até chegar lá na base, lá no ponto baixo, né? Aonde a gente prendeu esse cordão de correntes. Aqui eu vou refazer esse porque ele não puxou direito, ele deve ter ficado preso, né, na trama. Mais uma vez aqui. Uma dica eu gosto de fazer é assim: na última parte eu laço, eu passo a minha agulha pelo ponto baixo. Ó, tá vendo o que é um ponto baixo, né? Então eu passo pela alça do ponto baixo. Eu puxo a alça e eu trago para cima. Eu laço e eu arremato todos os pontos de uma vez só. Eu laço e eu travo. Olha lá, feito o gominho, tá vendo? Sem pular ponto, no próximo ponto que vem a seguir aqui na base, a gente passa a agulha, puxa uma alça e com nova laçada prende, é o ponto baixo. E reinicia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Laço no ponto de base, na corrente, puxo a alça. Laço, puxo a alça. Laço, novamente, eu puxo a alça. E assim a gente vai trabalhando, né? Todos os pontos, todas as correntes deste cordão. Ó, tô quase chegando no final, ó, cheguei no ponto baixo, vou pegar aquela base que eu te falei anteriormente, olha lá, vou laçar, arremato tudo de uma vez só, laço e travo. Venho na base e no próximo ponto, aqui, olha, eu faço um ponto baixo. Minha gente, eu vou repetindo desta forma, né? Até que eu tenha ao redor da bolotinha 6 peças iguais a esta. Um detalhe, se você ver que você tem uma quantidade de pontos aqui maior, por exemplo, você tem 12 pontos aqui, por exemplo, aí você faz assim, você prende, faz o cordão de correntes, preenche com as alças, arremata e quando você for prender esse pontinho todo na base, você pula um ponto de base, tá? Porque se você for preenchendo, 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 tendo, por exemplo, 12 pontos na base, você terá 12 pétalas como esta, e a gente só precisa de 6, ok? Então, na verdade, o que você precisa fazer é distribuir neste contorno 6 pétalazinhas iguais a esta. Uma vez tendo chego ao final, a gente vem aqui, alarga o pontinho, olha, corta o cabo. Aqui eu já vou fazer um nozinho. Olha aqui a situação. E a gente trava. E aí a gente tem o que é, né, a nossa segunda carreira, contando a bolotinha como uma carreira, da nossa flor concluída. Antes da gente utilizar o nosso último tom de azul, nós vamos fazer uma etapa com o branco. Então, 2 cabos do fio branco, porque o meu fio é fininho, e a gente vai trabalhar as alças que recebem as pétalas. Então, essa parte branca aqui, olha, que vai receber a carreira com o azul mais claro. É isso que a gente vai fazer agora. Estando já com um pontinho na agulha,
A gente vai trabalhar da seguinte maneira: passando a agulha sempre pelo miolinho desta pétala de azul, de trás para frente, olha lá, passando a agulha pela parte da bolotinha, como se você estivesse pegando o ponto baixo. A gente vai prender com um ponto baixo esta parte que está sendo aqui para mim feita com o branco. A gente vai fazer um cordão de 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Contando na base 5 pontos, então da base para cima, 1, 2, 3, 4 e 5. Passando a agulha no quinto ponto, a gente vai prender com um ponto baixíssimo, transformando parte do arco de correntes em um círculo. Você vai fazer uma corrente e ao redor deste círculo, a gente vai trabalhar pontos baixos. Então, nós vamos tecer aqui uma continuidade de 20 pontos baixos. Você vê agora o meu terceiro, o meu quarto, o quinto, sexto, sétimo, o oitavo, o nono ponto e o 10º ponto. Eu estou na metade do caminho. Novamente, eu vou fazer 10. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, o quinto, o sexto, sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Ao chegar no que é o nosso 20º ponto, a gente passa a agulha pelo primeiro ponto baixo, puxa uma alcinha e aqui a gente arremata. Eu vou virar essa pecinha de modo que eu veja o meu cordão de correntes livre. Aqui, olha, é isso que eu preciso conseguir enxergar. E eu vou trabalhar uma sequência de 4 pontos baixos até alcançar a base da minha execução. Então, você viu o segundo, aqui você vê o terceiro, e lá na base, ó, do meu ponto baixo, olha aqui, ó, eu faço o meu quarto ponto baixo. Vou passar a agulha pela próxima pétalazinha de azul, olha, então de trás para frente, vou abraçar o ponto baixo na bolotinha, vou puxar uma alça para fora e mais uma vez eu vou pôr um ponto baixo na minha execução. Novamente o cordão de 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu 10º não ficou bom. Então, agora sim, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho aqui na base e começo a contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Passo a minha agulha, puxo uma alça com os dois fios, na verdade, e aí aqui eu arremato. É o ponto baixíssimo, né? Vou fazer aqui uma corrente para facilitar a minha vida e eu vou trabalhar novamente os 20 pontos baixos ao redor do arquinho que se formou. Perceberam? E aí, minha gente, na verdade, a gente vai trabalhar da mesma forma em todas as pétalazinhas que a gente fez anteriormente. Quando chega ao final dessa etapa, você deverá ter obtido um total de 6 arquinhos como estes. Nós vamos encerrar a carreira passando a agulha pelo primeiro arco, na base do primeiro arco. Olha, a gente passa bem no meio do ponto baixo, a gente puxa aqui uma alcinha, olha, e arremata. É ponto baixíssimo, tá, gente? Alarga
Vem aqui, corta o cabo, puxa essa alcinha assim para frente para você conseguir abraçar o ponto e trazer as alças por dentro, olha. E aí aqui você faz um nozinho. Sempre lembrando que eu tô deixando todos os cabos aqui e a gente tem que fazer arremate depois, tá? Então olha lá, ó, tá? Esse daqui é o resultado que você deve obter nesta etapa da execução da nossa florzinha.